Olá, turma! Vamos para mais uma videoaula. Professor William Menezes. A aula de hoje vamos falar de geometria, ângulos formados por retas transversais. Na página 100 do nosso livro temos o seguinte tema: ângulos formados por duas retas transversal. Observe a figura abaixo os ângulos formados pelas retas A e B e pela reta T concorrente a A e a B. Observe na figura, nós temos a reta B, a reta A e uma reta T. Dizemos que a reta T é uma transversal de A e B, e as retas A e B e T determinam 8 ângulos: 1 ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos, 7 ângulos e o 8º ângulo. Observe a relação entre os pares de ângulos representados a seguir. 1 e 5, observe. 2 e 6, os ângulos 1 e 5 são correspondentes a eles. Os ângulos 2 e 6 são correspondentes a eles. 3 e 7, os ângulos 3 e 7 são correspondentes. Os ângulos 4 e 8 também são correspondentes. Agora vamos estudar as propriedades importantes de duas retas interceptadas com uma transversal no próximo slide. Primeira propriedade. Na figura a seguir, representados a reta A e B, a transversal T, destacamos os ângulos correspondentes alfa e beta, conforme mostra a figura. Observe beta igual a 100 e alfa igual a 60 graus. Alfa 60 graus e beta 100 graus. E as retas A e B não são paralelas. Agora, a reta A e B, cortada pela reta T no segundo desenho, alfa é igual a 60 graus e beta é igual a 40 graus. A reta A e B não são paralelas. No terceiro desenho, nós temos beta igual a 60 graus e alfa igual a 60 graus. As retas A e B são paralelas. Se as duas retas formam uma transversal, ângulos correspondentes, as medidas são iguais, então elas são retas paralelas. Então observe que na formação do terceiro desenho, como a reta A e a reta B são paralelas, os ângulos correspondentes são iguais. Segunda propriedade é o axioma de Euclides. Observe a figura. Nós temos uma figura com várias retas, sendo que temos uma reta A e uma reta B em vermelho, e elas são paralelas. Em seguida nós temos uma reta T, uma reta U, uma reta S, uma reta R, cortando e formando vários ângulos distintos, sendo que a reta paralela A e B, elas formam um ângulo de 60 graus. Observe, por elas serem paralelas, o ângulo correspondente é igual a 60 graus, assim como vimos no exemplo anterior. Das retas que passam pelo ponto P, as retas R, B, S, U e T, a única que é paralela à reta A é a reta B. Postulado ou axioma de Euclides: por um ponto P, fora de uma reta A, passa uma única reta paralela a A. Terceira propriedade, na figura abaixo, as duas retas paralelas A e B formam com a transversal T ângulos correspondentes de medidas iguais. Observe 70 graus e 70 graus. As duas retas paralelas A e B formam qualquer transversal T ou R ou S ângulos correspondentes de medidas iguais. Observe pela reta A e B uma transversal T, uma transversal R e uma transversal S. Se as duas retas paralelas interceptam uma transversal, então os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Conclusões práticas. Na figura abaixo, as retas A e B são paralelas e T é transversal a elas. Observe, temos os ângulos correspondentes. O ângulo 1 é correspondente ao ângulo 5, o ângulo 2 é correspondente ao ângulo 6, o ângulo 3 correspondente ao ângulo 7, o ângulo 4 correspondente ao ângulo 8, assim como o ângulo 1 e o ângulo 3 são ângulos opostos pelo vértice. Então, 1 é igual a 3 e 5 é igual a 7.
2 igual a 4, então 2 é igual a 4, igual a 6, igual a 8. Observe, os ângulos opostos pelo vértice, todos eles são iguais. 1 igual ao 3, igual ao 5, igual ao 7. O 2 igual ao 4, igual ao 6, igual ao 8. Todos têm a mesma medida de abertura, são congruentes. Todo ângulo oposto pelo vértice, ele é igual, ele é congruente à mesma medida de abertura. Continuando sobre as definições de ângulos opostos pelo vértice, os ângulos 1 e 4 são suplementares. Então, 1 mais 4 é igual a 180 graus. Sempre lembrando, ângulos suplementares igual a 180 graus. Ângulos complementares igual a 90 graus. Então, 1 mais 8 é igual a 180 graus e 4 mais 5 também igual a 180 graus. Os ângulos 2 e 3 são suplementares. Então, 2 mais 3 é igual a 180 graus. O ângulo 2 e o ângulo 3, tá? O ângulo 2 e o ângulo 7, a soma deles é igual a 180 graus. E o ângulo 3 e o ângulo 6, a soma deles é igual a 180 graus. Dadas as retas A e B paralelas a T, uma reta transversal a elas, podemos generalizar. Observe nos desenhos. Os ângulos indicados por X têm as mesmas medidas iguais. Nesse caso, os 4 ângulos têm a mesma medida. Observe nessa primeira figura, nesse primeiro quadrinho. X tem a mesma medida. No segundo quadrinho, os ângulos indicados por Y têm a mesma medida, iguais. Nesse caso, os 4 ângulos obtusos têm as medidas iguais. O terceiro quadrinho. E ainda, x mais y igual a 180. É o caso de ângulos suplementares. Então ali, x e y, eles são suplementares. A soma deles é igual a 180. Um ângulo agudo e o ângulo obtuso são suplementares. Considere a reta RST, R paralela a S. Nesse desenho, se T for perpendicular a R, então as retas determinam 8 ângulos retos, como mostra a figura. Todos eles têm 90 graus. Então, turma, essa foi uma revisão de ângulos e acrescentamos a informação sobre ângulos formados por retas paralelas. Ok? Até a próxima aula.